Jeremias. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Supremo e eterno Deus, mais uma vez me coloco em tuas mãos como instrumento teu. Querido Espírito, por misericórdia eu te peço, usa-me mais uma vez, me gasta na tua obra, pois não tenho razão nenhuma, ó Pai, de estar aqui e não ser usado por ti. Portanto, querido Deus, eu te peço, fala conosco, fala com a tua igreja, e por misericórdia usa-nos como teu instrumento desta noite. Amém. O texto sagrado que está sendo o texto base desta campanha é um texto um tanto conhecido pelos irmãos, e quero dizer que por aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, por aqueles que fazem o uso diariamente da palavra de Deus, já conhece esse texto, diria que de cor e salteado, pois além de ser um texto que renova as nossas forças, a nossa esperança, é também um texto bastante utilizado em campanhas, porque ele nos dá uma certeza de resposta. Porque quando nós lemos Jeremias 33, e o versículo 3, mais especificamente, logo nós entendemos que Deus, ele responde não somente a oração, mas também o clamor. Aí você vai entender por que da oração e do clamor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Vai deixar de cair, tá? A palavra clamor, queridos irmãos, ela quer nos dizer que é expressar, externar a nossa petição ou a nossa necessidade em alta voz. Também clamar significa grito de socorro. Louvado, chamar a atenção de alguém. E o texto que nós lemos, ele vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes e firmes que não sabe. Ora, nesse texto encontramos alguns pontos específicos apenas deste versículo. Encontramos primeiro clama a mim, depois encontramos e responder-te-ei e anunciar-te-ei, e também encontramos coisas que nós não sabemos. Clama a mim. Aqui quem está falando, queridos irmãos, é alguém que tem autoridade de nos dar resposta do nosso clamor. É alguém que pode, sem sombra de dúvida, enviar o socorro necessário que estamos clamando. É bem verdade que quando clamamos por Deus em busca de socorro, nós logo entendemos que este socorro virá. É muito comum nós encontrarmos alguém testemunhar e dizer: na hora da necessidade eu gritei por Deus e Deus chegou com o socorro. Este momento foi o momento de clamor. Esse momento foi o momento da repentina necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante aí de um período chamado período eleitoral, onde alguém ele exige direito de resposta e algumas vezes não se concede o direito da resposta.
Mas aqui, meu nobre irmão, é diferente, porque quando clamamos a Deus, Deus nos dá o direito de resposta. Porque o próprio versículo está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Queridos irmãos, falar de clamar, nós podemos citar o próprio Davi. Davi, no Salmo 130, nos diz assim, Salmo 130, aleluia, glória a Deus, diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz e esteja os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Quando eu vejo Davi poetizando este Salmo 130, eu vejo aqui um Davi que estava em um estado de pecado. Eu vejo Davi aqui, quem sabe, à beira da morte. Quem sabe, eu vejo Davi querendo entrar com um passo ao inferno. Ô pastor, que negócio é esse que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o pecado leva o homem à morte. Estou dizendo que o pecado leva o homem ao inferno. Aleluia. Porém, Davi, tendo ciência disso aí, o que é que ele faz? Ele clama a quem pode responder, ele clama a quem pode lhe ouvir, ele clama a quem pode lhe dar resposta. Aleluia, diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Que profundeza é essa que Davi clama? Davi clama do fundo da alma. Davi grita do íntimo da sua alma. Por quê? Por misericórdia. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz e esteja os teus ouvidos atento ao meu clamor. Por quê? Por misericórdia. Ô pastor, e o que significa misericórdia? Misericórdia é quando nós éramos merecedores de sermos castigados, e Deus, por sua misericórdia, arranca de nós a culpa e nos absolve da pena que nós iríamos ser penalizados. Entenda, por gentileza, Davi clama por quê? Porque sabe que Deus haveria de lhe responder. Davi clama a Deus e não aos homens. Por quê? Porque diz a palavra: melhor é cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, os homens não têm misericórdia, porque quando você desliza, põe o pé no pescoço. Mas Davi sabia que o Deus que ele haveria de clamar, haveria de lhe dar resposta, e ele prossegue dizendo assim: se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Quem pode escapar da mão de Deus? Ora, a Bíblia diz que um certo homem pagão, ele disse: quem pode livrar? Quem pode livrar? Como este Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém pode livrar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aí diz assim a palavra também, queridos irmãos, versículo 4: mas contigo há perdão. Olhe para mim, por gentileza. Eu sei que eu nasci desprovido de beleza, mas tente pelo menos olhar no nó da minha gravata. Você não vai tocar no seu irmão, mas você vai dizer algo profético para ele nesta noite. Diga para ele, diga para ela: mas com Deus há perdão. Por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Será que Deus não é capaz de perdoar?
Será que Deus não é capaz de restaurar, de reestruturar, de restituir, de levantar, de conduzir e de te usar? Aleluia. O nosso maior mal, pastor Ivan, é que nós diminuímos o Deus grande que nós temos. O nosso maior mal é esse, é querer diminuir, aleluia, o Deus grande que nós temos. Eu estava em uma convenção um dia e escutei algo muito forte de um pastor que veio representando o bispo lá em Nova Cruz. Ele disse: o crente não conhece o poder que ele tem. Aí ele disse: eu comparo o crente, é igual o gado a Nelore. Quem conhece aqui o gado a Nelore? Aquele gado branco. E onde é que é colocado o gado? Dentro de um cercado, né, irmão? Com estaca, com arame, simplesmente assim. Sim ou não? Me ajuda aí. Glória a Deus. E o que acontece, queridos irmãos? O gado tem tanta força que aquela cerca não é capaz de segurar ele. Bastava simplesmente ele dar uma cabeçada e ir embora. Mas ele não conhece a força que ele tem. E muitos de nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque se nós conhecêssemos o Deus que nós servimos, irmão, o negócio é diferente. Mas nós preferimos ficar igual a Jó. Como assim, pastor, igual a Jó? Eu só te conheço de ouvir falar. Só de ouvir falar. Mas vamos para a segunda parte. Aleluia. Eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia. Há um louvor que diz: eu quero conhecer a Jesus. É isso? É assim mesmo que diz? Eu quero conhecer Jesus. É mais ou menos isso aí, irmão. Então a Bíblia diz no profeta Osés que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, nós teremos precisão no nosso clamor. Quem está entendendo, irmão? Me ajuda, igreja. Nós teremos precisão em clamar a Ele. Por quê? Porque nós conhecemos. A exemplo disso, aleluia. Aqui tem várias pessoas que são profissionais, liberais e exercem uma função. E eu tenho certeza que você é muito bom naquilo que você exerce, porque você conhece cada situação do seu setor. Então você é muito preciso em tomar algumas decisões, sim ou não, irmão? Porque você conhece. Do mesmo jeito é quando nós passamos a conhecer a Deus, nós seremos muito precisos no nosso clamor, e a resposta virá de imediato. A Bíblia diz que não recebeis porque não sabe pedir. Olha só, irmão. E o próprio Jesus nos orientou, diz: pedi, e dá-se-vos-á. Bata, porque vai abrir. Procure, que você encontra. Mas existe aqueles caroneiros. Pastor, eu não vim aqui doutrinar a igreja não, mas eu vim falar o que Deus quer que nós ouça nessa noite. Sabe qual é o caroneiro? É aquele que diz: ora por mim, mas por ele mesmo ele não quer orar, irmão. Não é o caso de alguns, mas é o caso de muitos, porque não conhecem o Deus que servem. Aleluia. Porém Davi conhecia esse Deus. Por que Davi conhecia esse Deus? Porque Davi já tinha se relacionado com ele há muito tempo. Aleluia. Aí ele diz assim, olha só o que é que ele diz: mas contigo há perdão, portanto és temido. Ó irmão, pera lá. O que Davi está dizendo aqui é muito sério. O que Davi está dizendo aqui: não adianta clamar, não adianta fazer como aqueles profetas de Baal, se rasgar inteiro.
se não existe temor a Deus. É simples assim. Se não existe temor, eu não estou pregando esta noite para super crentes, eu estou pregando esta noite para seres humanos dotados de defeitos, de problemas, de limitações. Mas eu quero dizer esta noite também para esses seres humanos que o Senhor investiu tudo quando Ele tinha quem? Jesus. Agora tem uma coisa, irmão. Esse negócio de pede perdão hoje, peca amanhã, depois pede perdão, peca de novo. Ei, irmão, teme a palavra e a presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou clamando a campanha toda. Peraí, você já fez um concerto na sua vida? Já endireitou a vida, irmão? Ou está toda torta que nem carreira de vaca magra? Ai, ai, ai. Você está pensando que eu vim aqui massagear teu ego? Eu vim falar o que Deus quer que você escute. E Deus não fala à toa, Deus não fala palavra ao vento. Deus está falando porque tem pessoas assim. E ainda bem que Ele fala assim conosco, não é? Porque se Ele nos deixasse à toa, aí estava complicado, né, irmão? Aleluia. Mas vamos terminar aqui o que Davi está querendo dizer. Aí ele diz: aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. Versículo 6: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pela manhã. Mais do que os guarda pela manhã. Queridos, aqui quem já trabalhou de vigia aqui? Ninguém trabalhou de vigia? Mas quem já trabalhou? O senhor? Ah, então o senhor sabe o que eu vou dizer aqui. Mas quem já passou a noite em determinadas situações que fica pedindo a Deus que amanheça? Eu já trabalhei de vigilante e sei, assim como o irmão aqui. Qual é o nome do irmão? Marcos. Irmão Marcos. Que não é fácil, irmão. Quando chega meia-noite, 1 da manhã, dá uma impaciência. Você olha para o relógio, parece que o tempo para e não vai a hora, não vai de jeito de maneira. Aleluia. Mas quando chega das 4 para frente, aí voa o tempo. Aí você vê o sol nascer, aquela coisa toda. Escute bem, é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guarda pelo romper da manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Oh, queridos, não estou dizendo esta noite que, aleluia, estou dizendo esta noite que, aleluia, por mais defeito que nós tenhamos, mas que a nossa alma espera no Senhor a redenção que nós necessitamos, aleluia, para vermos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 7: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor, aleluia, e nele há plena redenção. Sabe que palavra é essa? É palavra de alguém que teve resposta do seu clamor. Aleluia. O versículo 1 está dizendo assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Versículo 7 agora ele está dizendo assim: espera, ó Israel, aleluia. Espera por quê? Aleluia. Espera no Senhor, pois no Senhor há constante amor, aleluia, e nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele clamou, recebeu perdão da alma. Salmo 51 vai dizer, aleluia, do anseio de Davi, dizendo: não retira de mim o teu espírito, ó Senhor.
Aleluia. O anseio de Davi era que voltasse a ter a comunhão com ele. Eu falei, aleluia, no início da fala, no comentário da introdução da mensagem, que clamar significa, aleluia, um grito de socorro, um grito de misericórdia. E foi isso que aconteceu também com Davi. Aleluia. Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus queridos irmãos, também na Bíblia eu encontrei no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, mais precisamente no versículo, aleluia, 48, ou por que não dizer no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Parece que eu estou vendo Bartimeu, o cego, sentado à beira do caminho, desprezado, sem perspectiva alguma, pois era um homem que estava cego. Aleluia. E pasme, ele não nasceu cego, ele ficou cego. Porque tem todo um contexto acerca da vida de Bartimeu. Ele teve seus olhos arrancados. Esta é a grande verdade. E Bartimeu agora, que era um judeu nato, estava agora vestido de uma capa romana, vergonha para o israelita, pedindo esmola, outra vergonha, porque diz a palavra do Senhor que nunca viu um descendente de Abraão a mendigar o pão, e ele estava mendigando, pedindo esmola, e também debaixo de uma maldição, além da vergonha, debaixo de uma maldição. E qual era a maldição? De ter ficado cego, e quem era deficiente era tido por maldito. E Bartimeu, que não era seu nome, tá, irmão? Bartimeu não era o nome daquele homem. Bartimeu era a condição que lhe apontava o seu estado. Que estado era? Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Timeu era o nome do seu pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. E este moço sentado à beira do caminho, pedindo esmola com a capa romana, porque a capa lhe era autorização para poder pedir alguns centavos que alguém ali passava. Por quê? Porque Jericó estava bem situada. Essa Jericó não era a Jericó que foi arruinada, porque a Jericó que foi arruinada, ela não foi edificada. Agora, no tempo de Herodes, Herodes edifica essa Jericó às margens do Rio Jordão, e aquela cidade tornou-se uma cidade turística. E também porque possuía um grande centro comercial de especiarias, aonde as pessoas que passavam por ali tinham a necessidade de entrar em Jericó para comprar alguma coisa. Então Bartimeu, ele foi estratégico e procurou um lugar que pudesse garear algumas moedinhas de pessoas que passavam por ali. E ele, para poder pedir esmola, ele tinha que ter uma capa. Quem lembra aqui de um rapaz altão chamado o nome do abençoado, que subiu na figueira? Zaqueu. Então Zaqueu, ele libera esta capa para ele, porque era de fato a autorização. E os cobradores de imposto de Zaqueu, na virada do dia, passavam lá para pegar o que ele havia recebido como imposto da capa, ou seja, alguma parte desse dinheiro. E ele está lá pedindo esmola, quem entrava, quem saía. Agora pensa comigo, esse rapaz, ele tinha muitas possibilidades de ser alguém
frustrado. Ele tinha muitas possibilidades de ser alguém depressivo. Por quê? Porque outra hora ele enxergava, outra hora ele tinha sustento da sua casa, tinha o seu pai que lhe mantinha, tinha a sua família que ele vivia entre ela, e agora se pega numa situação que não tem mais o pai. Por quê? Porque o imperador romano, da qual Zaqueu ele era um alto general a serviço do império, ele mandou matar Bartimeu, porque Bartimeu ele se levantou contra o império romano depois de uma grande perseguição que esse novo imperador levantou contra os judeus, confiscando todos os seus bens. Então Timeu ele lidera uma revolta contra o império, diz: devolva-nos o que é nosso, queremos aquilo que nos pertence. Para você entender, os mais antigos vão entender que ele fez a mesma coisa que um presidente da república fez em uma época chamada Fernando Collor de Mello, que ele confiscou as cadernetas de poupança. Só os mais antigos: não faz isso não, porque senão as pessoas vão saber a tua idade. Eu também faço parte desse grupo. Aleluia. Então sabe o que acontece, queridos irmãos? Timeu agora é pego, preso, depois é crucificado e morto. E o imperador era tão cruel, disse: nós temos que deixar um sinal, uma marca, para que ninguém ousa se levantar contra o império romano. E em quem que deixava a marca? Num filho do revolto. Faltou o chão. No filho do revolto. Então pegou o Bartimeu, assim chamado Bartimeu, que não era Bartimeu na época, arrancaram-lhe os seus 2 olhos, porque quem visse ele iria dizer: esse aí, o pai dele se levantou contra o império romano, nós não podemos nos levantar contra o império romano. Agora você imagina que ele não somente arrancou os olhos dessa criança, arrancou a sua dignidade, o seu futuro, a sua história que estava construída, os seus projetos. Escute-me por gentileza. Todo filho, e todo filho homem propriamente, a maioria ele se espelha no pai. Quem sabe aquele menino dizia: quando eu tiver grande eu vou ser um soldado igual ao meu pai também. Eu tiro pelo meu filho Davi, que quantas vezes eu saía para ir pregar, e sabe o que acontecia? Ele dizia: pai, está indo para onde? Eu dizia: papai está indo pregar. Ele dizia: se abaixa aqui. Ele era mais criancinha, na idade dos seus 4, 5 anos, acho que era isso. Não, acho mais novo, uns 3, 4 anos. Eu me baixava, ele colocava a mão na minha cabeça, pastor Ivan, e dizia: papai do céu, leva meu pai que está indo pregar. Eu sou pequenininho, não posso ainda, mas quando eu tiver grande eu vou pregar igual meu pai. Então por isso eu tenho aquele menino que ele tinha esse sonho de ser igual ao seu pai. E o seu sonho foi arrancado, foi tirado de uma forma muito cruel. Escute-me por gentileza. Ele agora está onde? No caminho de Jericó, ou no caminho que se dá para Jericó. Jesus depois tem uma certa reunião com seus discípulos. Ele está saindo para Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém estava acontecendo a Páscoa. E a Jericó, do capítulo 6 de Josué, a Jericó destruída, ficava como que se fosse aqui, a Jericó habitada aqui às margens do Jordão, Jerusalém ao leste, aqui. Então geograficamente Jesus não tinha que teve que fazer isso, bastava apenas fazer isso aqui. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando tem um clamor, Deus muda a história.
Quando alguém clama, Deus muda a história. Entra comigo na mensagem. Bartimeu, como um bom judeu, ele aprendeu a Torá, conheceu a história. Oh, aleluia! Ele conhecia a história, sabia que seria enviado o Messias. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes ele escutava os doutores da lei conversando pelo caminho, que não sei o que, tem um tal de Jesus aí que está pregando, que está curando, e ele vai escutando tudo aquilo. Olha para mim, por gentileza. Por quê? Porque todo deficiente físico, ele é melhor em audição do que eu que vejo. Eu estou dizendo que todo deficiente físico, ele é melhor do que você na questão de pegar, do paladar, do olfato, da audição. Por quê? Porque a necessidade obriga ele a desenvolver os demais sentidos. E no sentido audição, ele está escutando tudo que acontece em sua volta. E ele sabe, aleluia, de onde vem, com o tom, ele sabe tudo.